A Santíssima Humanidade de Jesus deu vida em si aos filhos das trevas, convertendo-os em filhos da luz, dos quais contém uma segunda geração, que deve fazer sair os filhos que viverão no seu querer. 27 de outubro de 1922. Eu estava pensando sobre tudo o que está escrito nestes dias passados e dizia a mim mesma: como é possível que o meu doce Jesus tenha esperado tanto tempo para dar a conhecer tudo o que a sua humanidade operava na divina vontade, por amor das criaturas? Enquanto pensava nisso, o meu sempre amável Jesus, mostrando-se com o seu coração aberto, disse-me: filha do meu querer, por que te preocupas? Isso também aconteceu na criação. Quanto tempo eu não guardei no meu seio, já realmente formada? E quando me aprouve, eu a coloquei para fora? E a própria redenção, quanto tempo eu não aguardei em mim? Poderia dizer ab eterno, e no entanto, esperei tanto tempo para descer do céu e dar-lhe cumprimento? É meu costume, primeiro, fecundo as minhas obras, as formo em mim, e no momento propício as faço sair. Aliás, tu deves saber que a minha humanidade continha em si duas gerações, os filhos das trevas e os filhos da luz. Aos primeiros eu vim resgatá-los, e por isso derramei o meu sangue para pô-los a salvo. A minha humanidade era santa e nada herdou das misérias do primeiro homem, e embora eu fosse semelhante nas feições naturais, era intangível por qualquer mínima mancha que pudesse ofuscar a minha santidade. A minha herança foi apenas a vontade do meu Pai, na qual eu devia realizar todos os meus atos humanos para formar em mim a geração dos filhos da luz. Vês, esta geração me foi dada para formá-la justamente no seio da vontade do meu Pai Celestial. Eu não poupei nem fadigas, nem atos, nem dores, nem orações. Aliás, eles estavam no topo de todas as coisas que eu fazia e sofria, de modo que a concebi em mim, a fecundei e a formei. Eles eram justamente aqueles que o Divino Pai, com tanto amor, me havia confiado. Eram a minha herança predileta, que me foi entregue na santíssima vontade suprema. Agora, depois de terem conhecido os bens da redenção, como eu quero que todos sejam salvos, dando-lhes todos os meios necessários, passo a dar a conhecer que em mim há outra geração, que devo fazer sair, os meus filhos, que devem viver na divina vontade, e que justamente no meu coração eu tenho preparadas todas as graças, todos os meus atos internos, realizados no âmbito da vontade eterna para eles, e espero o beijo dos seus atos, a sua união, para dar-lhes a herança da vontade suprema, e como eu a recebi, quero dá-las a eles, para fazer sair de mim a segunda geração dos filhos da luz. Se a minha humanidade não oferecesse a herança que possuía, ou seja, a divina vontade, a única coisa que eu amava e que me dava todo o bem, teria sido incompleta a minha descida à terra. Nem eu poderia dizer que dei tudo,
Aliás, teria reservado para mim a coisa mais grandiosa, a parte mais nobre e divina. Vês agora o quanto é necessário que o meu querer seja conhecido em todos os aspectos, nos prodígios, nos efeitos, no valor. Aquilo que eu fiz neste querer pelas criaturas. O que elas devem fazer? E isso será um imã potente para atrair as criaturas a receberem a herança do meu querer e fazer sair em campo a geração dos filhos da luz. Se atenta, minha filha, tu serás a porta-voz, a trombeta para chamá-los e reunir esta geração, tão predileta e desejada por mim. Então, tendo-se retirado, ele voltou novamente, todo aflito, de um modo que dava pena, lançando-se em meus braços como para encontrar repouso. E eu, ao vê-lo, disse-lhe: O que tens, Jesus? Tão aflito. E Jesus: Ah, minha filha, tu não sabes nada do que querem fazer. Querem jogar com Roma, querem disputá-la entre os estrangeiros e os próprios italianos. São tantas e tais as abominações que farão, que seria o mal menor se a terra expelisse fogo para incinerá-la, do que aquilo que farão. Vê, de todos os lados surgem povos que se unem para atacá-la, e o que é pior, sob a aparência de cordeiros, enquanto são lobos vorazes que querem devorar a presa que alianças diabólicas estão fazendo, a fim de terem mais força e desfirem o ataque. Reza, reza, é o último precipício destes tempos em que a criatura quer se lançar. Quem vive na divina vontade faz companhia a Jesus em todo lugar. 30 de outubro de 1922. Continuando no meu estado habitual, o meu sempre adorável Jesus veio e, imergindo-me na luz imensa da sua santíssima vontade, disse-me: Minha filha, olha os prodígios da criatura operante na minha vontade. Quando ela adentra no meu querer e pensa, reza, opera, assim se eleva comigo. E como eu sou voz sem palavra, e por isso a minha voz se forma e chega a cada coração segundo as suas necessidades, e em tantas línguas e modos diferentes, quantos são os das criaturas, de modo que todos me podem compreender. Sou obra sem mãos, e por isso sou obra de cada um, sou passo sem pés, de modo que, onde quer que eu chegue e me encontre em ação, assim a alma, operando no meu querer, torna-se voz sem palavra, obra sem mãos, passo sem pés, e eu a sinto fluir na minha voz, nas minhas obras e nos meus passos. Em todo lugar eu a sinto, e eu, sentindo-a sempre junto a mim, não me sinto mais sozinho. E como amo tanto a companhia da criatura, tomado de amor por ela, a divinizo, a enriqueço e lhe dou tantas graças que fazem maravilhar o céu e a terra. Os filhos da divina vontade, o querer divino torna a alma como um cristal, como um espelho para Jesus, que em tudo lhe faz companhia. Possui-se tanto quanto se conhece da divina vontade, e tanto quanto ela se manifesta. 6 de novembro de 1922. Encontrando-me no meu estado habitual, meu sempre amável Jesus se fez ver tendo em seus braços muitos pequenos cordeiros, alguns apoiados sobre seu peito, outros sobre seus ombros, alguns
abraçados a seu pescoço, alguns à direita e outros à esquerda de seus braços, e havia aqueles cuja cabecinha saía de dentro do seu coração. Mas os pés de todos esses cordeiros estavam dentro do coração de nosso Senhor, e o alimento que ele lhes dava era o seu hálito. Estavam todos voltados com a boca para a boca do meu doce Jesus, para receberem seu hálito e se alimentarem dele. Era realmente belo de se ver como Jesus sentia um imenso deleite, todo atento em nutri-los e alegrar-se com eles. Parecia verdadeiramente filhos gerados pelo seu santíssimo coração. Então, voltando-se para mim, disse: Filha minha, esses cordeiros que vês em meus braços são os filhos da minha vontade, gerados legitimamente pelo meu querer supremo. Eles sairão de dentro do meu coração, mas seus pés permanecerão no centro do meu coração, para que nada tomem da terra e não se preocupem com nada além de mim. Olha como são belos, como crescem límpidos, nutridos e alimentados, somente pelo meu hálito. Serão a glória, a coroa da minha criação. E depois acrescentou: minha vontade cristaliza a alma. E assim como em um cristal, qualquer objeto que se aproxima forma dentro dele outro objeto, completamente semelhante àquele que é colocado à sua frente. Assim é a minha vontade. Tudo o que ela faz reflete nessas almas cristalizadas pela minha potência e faz com que elas repitam aquilo que fez o meu querer supremo. E como minha vontade está em toda a parte, no céu, na terra e em todos os lugares, essas almas, contendo o meu querer em si como vida própria, onde quer que o meu querer opere, absorvem-na como cristais e repetem o meu ato. Assim, ao agir, eu sinto o maior deleite ao me colocar diante delas para ver repetir nelas a minha própria ação. São meus espelhos e o meu querer as multiplica a cada ato que realiza, por toda a parte. Por isso, não há coisa criada onde elas não estejam. Nas criaturas, no mar, no sol, nas estrelas e até no empíreo. E o meu querer recebe a retribuição do meu ato em modo divino por parte da criatura. Eis também o motivo pelo qual amo tanto que o viver no meu querer seja conhecido, para multiplicar ainda mais esses espelhos, tornados cristalinos pelo meu querer, para que minhas obras sejam repetidas neles. Então, não estarei mais só, mas terei a criatura em minha companhia. Tê-la-ei comigo, intimamente unida a mim, no mais profundo do meu querer, quase inseparável de mim, como se tivesse acabado de sair do meu seio ao ser criada, sem jamais ter tomado caminhos contrários à minha vontade. Quão feliz eu serei, onde, ao ouvir isso, eu lhe disse: meu amor e minha vida, ainda não consigo me convencer. Como é possível que nenhum santo tenha sempre feito a tua santíssima vontade e não tenha vivido da maneira como agora dizes, no teu querer? E Jesus: filha minha, ainda não queres te convencer de que se recebe tanta luz, graça e diversidade de valores, por quanto se conhece? Certamente houve santos que sempre fizeram o meu querer, mas tomaram da minha vontade apenas
aquilo que conheciam. Eles sabiam que fazer a minha vontade era um ato grandioso, que muito me honrava e que trazia santificação. E com essa intenção a realizavam. E isso foi o que receberam, pois não há santidade sem a minha vontade, e dela não pode surgir nenhum bem. Seja uma santidade pequena ou grande. Tu deves saber que a minha vontade é a mesma de sempre. O que era e será, em nada mudou. No entanto, à medida que se manifesta, faz conhecer a variedade de suas cores, de seus efeitos e dos valores que contém. E não apenas se dá a conhecer, mas concede à alma a diversidade de suas cores, efeitos e valores. Caso contrário, de que se veria revelá-los? Minha vontade agiu como um grande senhor que quis mostrar seu vastíssimo e suntuoso palácio. Aos primeiros indicou o caminho para chegar até ele. Aos segundos mostrou a porta. Aos terceiros a escada. Aos quartos os primeiros aposentos. E aos últimos abriu todas as salas, tornando-os senhores e concedendo-lhes todos os bens contidos ali. Ora, os primeiros receberam os bens que se encontram no caminho, os segundos, os bens que estão na porta, superiores aos que estão no caminho. Os terceiros, os da escada, os quartos, os das primeiras salas, onde há mais bens, e estão mais seguros, e os últimos, os bens de todo o palácio. Assim aconteceu com a minha vontade. Era necessário dar a conhecer o caminho, a porta, a escada e os primeiros aposentos, para que se pudesse então passar por toda a imensidão do meu querer e ver os grandes bens que ela contém. Dessa forma, a criatura que opera nesses bens que o meu querer contém, adquire a diversidade de suas cores, de sua imensidade, santidade e potência, e de todo o meu operar. Quando faço conhecer algo, eu também concedo e imprimo na alma aquela qualidade divina que lhe faço conhecer. Se soubesses sob quais impetuosas ondas de graças te encontras quando passo a revelar-te outros efeitos do meu querer, e como um hábil pintor, retrato em tua alma com as cores mais vivas os diversos efeitos e valores que te faço conhecer, tu ficarias esmagada sobre minhas ondas. Mas eu, compadecendo-me de tua fraqueza, te sustento, e enquanto te sustento, também imprimo em ti aquilo que te digo, pois se eu falo, eu ajo. Portanto, se atento e fiel. A paz sem Deus é impossível. 8 de novembro de 1922. Passo dias amargos pela privação do meu doce Jesus, e quando ele se manifesta, está tão aflito e silencioso que por mais que eu fale, não consigo consolá-lo, e acaba ainda mais amargurada do que antes. Então, esta manhã, ao vir, ele me disse: filha minha, os sofrimentos e as ofensas que as criaturas me causam são tantos que já não suporto mais. As nações se unem para voltar ao campo de batalha e em novas guerras. Não te dizia eu que as guerras não tinham acabado e que essa paz era falsa e aparente, porque a paz sem Deus é impossível. Era uma paz que não provinha da justiça, por isso não podia durar. Ai, os governantes desta época são verdadeiros demônios encarnados, que se unem para praticar o mal e semear entre os povos o caos, os massacres e as guerras. E enquanto dizia isso, ouviu-se o choro das mães e o estrondo dos canhões, o alarme em todas as cidades
mas espero que Jesus queira se acalmar e assim todos permaneceremos em paz. Na divina vontade, Jesus deu vida aos atos de todas as criaturas. Nesta obra, ele quis associar sua Santíssima Mãe e agora deseja o terceiro fiat, por meio de Luísa e dos outros filhos de sua divina vontade. 11 de novembro de 1922. Meu sempre amabilíssimo Jesus, ao vir, atraiu-me fortemente para si, dentro de uma luz imensa, e disse-me: pequena filha do meu querer, esta luz imensa que vês é a minha suprema vontade, da qual nada escapa. Deves saber que, ao criar o céu, o sol, as estrelas, etc., estabeleci para todos os limites, o lugar, o número, e eles não podem crescer nem diminuir. Tenho todas as coisas em minhas mãos. Do mesmo modo, ao criar o homem, no mesmo instante, criei todas as inteligências e cada pensamento, todas as palavras, as obras, os passos e tudo o mais do homem, do primeiro até o último que deverá existir. E isto era algo connatural a mim, ainda mais porque eu mesmo deveria ser o ator e o espectador, até mesmo de um pensamento, se ele não poderia existir sem mim. Como eu não deveria sabê-lo e conhecer até mesmo seu número? Assim, na minha vontade, todo o operar das criaturas está imerso, como os peixes nadam dentro de um vasto mar. Mas tendo criado o homem, não como escravo, mas livre, pois não teria sido digno de mim, nem uma obra digna de minhas mãos, se eu tivesse criado este homem acorrentado, sem liberdade, nem poderia dizer, façamo-lo à nossa imagem e semelhança, se não o tivesse feito livre. Quis dotá-lo com a liberdade, eu era livre, ele também deveria ser livre. Além disso, não há nada que torture mais uma pessoa do que receber um amor forçado, que gera desconfiança, suspeita, temor e se torna quase repulsivo para quem o recebe. Vês onde tem origem cada ato da criatura, até mesmo um pensamento, na santidade da minha vontade, com esta diferença. Se o homem quiser, pode tornar esse mesmo pensamento, palavra, etc., bom ou mal, santo ou perverso. Agora, a minha vontade sofreu ao ver tantos atos, dos quais eu era o autor, serem transformados em atos mortais, para mim e para eles. Por isso, queria que a minha vontade, tornando-se duplamente autora de cada ato, estendesse sobre todos um outro ato divino, que me correspondesse, segundo a santidade da minha vontade, com outros tantos atos divinos. Mas era necessário que houvesse um que realizasse isso, eis então a minha santa humanidade, também livre, que não querendo outra vida, senão o da vontade divina, imersa neste mar imenso, ia duplicando cada pensamento, palavra e obra da criatura, estendendo sobretudo um ato de vontade divina. E isso satisfazia e glorificava o Divino Pai, a ponto de eu poder olhar para o homem, abrir-lhe as portas do céu e religava mais fortemente a vontade humana, deixando-a sempre livre, para não se afastar da vontade do seu Criador, por causa da qual havia se precipitado em tantas desgraças. Nem fiquei satisfeito com isso. Quis também a minha mãe, também santa, para que me seguisse no imenso mar do querer supremo, e justamente comigo duplicassem todos os atos humanos, colocando depois os meus
o duplo selo dos atos feitos na minha vontade sobre todos os atos das criaturas. Como era doce para mim a companhia da minha inseparável mãe na minha vontade. A companhia no operar faz surgir a felicidade, a complacência, o amor terno, a alegria, a harmonia, o heroísmo, o isolamento produz o contrário. Assim, ao operarmos juntos, eu e minha querida mãe, surgiam mares de felicidade, de complacência mútua, mares de amor, que disputando entre si, mergulhavam um no outro e produziam um grande heroísmo. E esses mares não surgiam apenas para nós, mas também para aqueles que nos fariam companhia na nossa vontade. Aliás, esses mares, posso dizer, se transformavam em tantas vozes que chamavam o homem a viver no nosso querer, para lhe restituir a felicidade, sua natureza primeira, e todos os bens que havia perdido ao se afastar da nossa vontade. Agora venho a ti, depois da minha mãe celestial. Chamei-te para que todos os atos humanos tenham o primeiro selo feito por mim, o segundo feito pela minha mãe e o terceiro por uma criatura da estirpe comum. O meu amor eterno não se contentaria se não elevasse uma criatura da estirpe comum, que deveria abrir as portas para quem estivesse disposto a entrar por elas. Eis o motivo das minhas tantas manifestações, dos muitos valores e efeitos que te fiz conhecer sobre a minha vontade. Eles serão ímãs poderosos para atrair a ti e depois aos outros a viverem nela. Mas para entrar na nossa vontade e seguir o sublime voo dos meus atos e dos da minha indivisível mãe, por mais que sejas da estirpe comum, não poderias entrar na nossa vontade, se ao menos não tivesse sido transformada a natureza que saiu das minhas mãos, antes que o homem se afastasse do nosso querer. Eis o motivo das minhas tantas graças, para reduzir tua natureza, tua alma, aquele estado primitivo, assim como te agraciava, removia de ti os germes, as tendências e as paixões da natureza rebelde, deixando sempre livre a tua vontade. Isso era necessário para minha honra, santidade e dignidade, pois, ao chamar-te ao centro do meu querer, para fazer vida comum e para te fazer percorrer todos os atos que eu fiz e que as criaturas ainda não conhecem, era preciso reduzir tua natureza a este estado feliz. Caso contrário, não poderias correr comigo pelos atos intermináveis do meu querer, nem estar comigo com a familiaridade necessária para operarmos juntos as paixões, os germes das más tendências. Teriam sido como tantas barreiras de divisão entre mim e ti. No máximo, estarias sob as ordens do meu querer, como muitos outros meus fiéis, mas estarias muito distante de fazer o que eu faço, e nem tu nem eu seríamos felizes, enquanto que viver no meu querer significa precisamente isso, viver plenamente feliz na terra, para depois passar a viver ainda mais feliz no céu. Por isso te digo, verdadeira filha do meu querer, primeiro parto feliz da minha vontade, se atenta e feliz. Vem ao meu eterno querer. Os meus atos te esperam, querem o selo dos teus. Os atos da minha mãe te esperam. Todo o céu te espera, pois querem ver todos os seus atos glorificados na minha vontade, por uma criatura da mesma estirpe deles. A presente e as futuras gerações te esperam,
para que lhe seja restituída a felicidade perdida. Ah, não, não. As gerações não acabarão antes que o homem volte ao meu seio, belo, dominante, como saiu das minhas mãos criadoras. Não me basta tê-lo redimido. Ainda que precise esperar, terei paciência, mas ele deve voltar a mim, como eu o fiz, em virtude da minha vontade. Ao fazer sua própria vontade, ele desceu ao abismo e se transformou em um bruto. Ao fazer a minha vontade, subirá e adquirirá a nova transformação na natureza que criei. Então poderei dizer: tudo está consumado. A ordem de toda a criação me foi restituída e repousarei nela. Livro do Céu, volume 14. Escrito, serva de Deus, Luísa Picarreta, a pequena filha da Divina Vontade.